Vamos resolver agora uma questão do Enem de 2017. Duas amigas irão fazer um curso no exterior durante 60 dias e usarão a mesma marca de shampoo. Uma delas gasta um frasco desse shampoo em 10 dias, enquanto que a outra leva 20 dias para gastar um frasco com o mesmo volume. Elas combinam de usar conjuntamente cada frasco de shampoo que levarem. O número mínimo de frascos de shampoo que deverão levar nessa viagem é. Primeiramente, nós vamos resolver de forma bem direta e depois eu vou aprofundar em alguns conceitos dentro dessa questão para que vocês aprendam a resolver de uma forma que vocês vão conseguir utilizar esse conhecimento que eu vou mostrar para vocês em outros tipos de questão. Das duas formas, obviamente, vocês conseguirão responder, mas é interessante que saibam algumas coisas sobre esse conteúdo e que nós vamos ver na segunda forma. Então, primeira forma, vejam que na questão aqui eu tenho uma relação entre um frasco de shampoo e o número de dias que eu preciso para utilizar esse frasco. No caso da primeira amiga, ela usa um frasco de shampoo cada 10 dias. A outra amiga utiliza um frasco de shampoo a cada 20 dias. Na viagem, elas vão utilizar esses frascos conjuntamente, ou seja, elas vão levar um frasco de shampoo cada uma e elas vão usar juntas. Agora se imaginem nessa situação. Então, na verdade, o que vai acontecer é que vocês vão ter dois frascos de shampoo e vocês vão usar juntos. Ora, se vocês vão usar juntos, o que vocês estão fazendo é somando a quantidade de shampoo que vocês vão utilizar e isso vai afetar o número de dias em que vocês vão poder utilizar esses frascos de shampoo. O que nós estamos fazendo aqui é estabelecendo uma relação entre a quantidade de dias em que uma pessoa vai utilizar um frasco de shampoo e a quantidade de dias em que outra pessoa vai usar um frasco de shampoo idêntico, porque a questão diz que eles têm o mesmo volume. Então, resolvendo essa conta aqui, eu vou achar a quantidade de shampoo que elas vão utilizar por dia juntas. Só que a questão pede a quantidade de shampoo que elas vão precisar por 60 dias. Como aqui é a quantidade por dia, eu vou multiplicar isso aqui por 60. 60 por 10 mais 60 por 20. Isso aqui vai ser igual a 6 mais 3. Dividir aqui, deu 6, dividir aqui, deu 3. Fazendo essa soma aqui, eu vou ter 9 frascos de shampoo em 60 dias. Essa aqui, obviamente, seria a quantidade mínima necessária. Observem aqui no primeiro caso. Se ela gasta um frasco de shampoo em 10 dias, quando eu faço essa divisão, eu vou ter o que ela gasta por dia. A mesma coisa aqui. Então, eu estou somando a quantidade que uma gasta por dia, mais a quantidade que a outra amiga gasta por dia. Então, sobre 20 seria 0,05. Então, por dia, as duas gastariam 0,15 do volume do frasco de shampoo por dia. Só que eu quero multiplicar isso aqui por 60 dias. E aí eu obtenho esse resultado. Então, essa aqui é uma forma mais direta de pensar. Outro jeito de pensar nessa questão é da seguinte forma. O que a questão me dá é a relação entre um frasco de shampoo e o tempo que cada amiga leva para gastar um frasco. Então, a minha relação é o tempo necessário para gastar um frasco de shampoo. No caso da primeira amiga, eu sei que o tempo que ela leva para gastar um frasco de shampoo são 10 dias. Agora, observe uma coisa. Aqui eu tenho uma relação entre o tempo e o frasco de shampoo. Eu falo frasco, mas vamos pensar nisso agora como volume. Então, o volume do shampoo. Desse lado da equação, então, eu posso fazer a mesma leitura. Eu tenho a relação entre o tempo, que nesse caso são 10 dias, e um frasco de shampoo. Se eu fizer aqui agora uma multiplicação cruzada, eu vou achar que o tempo que essa amiga leva são 10 dias. Ou seja, o tempo necessário para gastar de shampoo no primeiro caso são 10 dias. Só que a questão pede o que elas levam juntas. No segundo caso, então, se nós fizermos essa mesma relação, nós teremos que a segunda amiga gasta um frasco, ou seja, um volume de shampoo em 20 dias. Então, nesse caso aqui, o tempo vai ser igual a 20 dias. Em vez de nós multiplicarmos cruzado, nós também podemos pensar isso aqui como uma relação inversa. Então, eu estaria fazendo 1 sobre t é igual a 1 sobre 20. E aqui os dois lados da equação elevado a menos 1. Porque lembre-se, tudo que eu faço do lado de uma equação, eu preciso fazer do outro lado para que o resultado permaneça igual. Quando eu levo um número a menos 1,
eu estou, na verdade, encontrando o inverso desse número. Lembrem lá que pela propriedade das potências, quando eu tinha um número qualquer elevado a um expoente negativo, para tirar esse negativo aqui, eu fazia x elevado a esse expoente sem tão negativo, só que ele ficaria no denominador e no numerador ficaria 1. Então, esse aqui seria o número inverso de x. Como o expoente ali é 1, isso aqui é igual a 1 sobre x. Então, a mesma coisa nós fazemos aqui. Quando eu elevo esse número a menos 1, eu estou achando o inverso de 1 sobre t, que no caso é t. E do outro lado a mesma coisa. O inverso de 1 sobre 20 é igual a 20. Então, eu acharia que t é igual a 20 dias, no caso da segunda amiga. Ok, mas eu já sei que uma leva 10 dias e já sei que outra leva 20 dias. Mas é importante que vocês entendam essa relação, porque quando nós pensamos nas duas juntas, nós continuamos falando de uma relação entre o gasto de um volume de shampoo em um determinado tempo. Só que quando a gente fala que elas utilizam juntas, nós estamos pensando na soma desses volumes que elas estão levando. Então, uma gasta um shampoo em 10 dias, mais o volume que a outra gasta, que é 1 em 20 dias. Tirando o MMC desse lado, repetindo aqui 1 sobre t, aqui eu vou ter 3 sobre 20. Eu tirei o MMC entre 10 e 20 é 20. Depois, dividi aqui pelo de baixo. 20 dividido por 10 é 2. Vezes 1 é 2. Aí ficaria 2 mais 20 dividido por 20 dá 1. Vezes 1. Então ficaria 2 mais 1 em cima, que é igual a 3. Só que eu fiz direto. Agora anotem o seguinte. Em todo momento aqui, nessa igualdade, eu estou estabelecendo a relação entre o tempo necessário para gastar um volume desse shampoo. Desse lado aqui, eu tenho agora a relação entre a soma desses volumes utilizados e os dias que elas levavam para gastar sozinhas um frasco de shampoo. Só que aqui eu continuo tendo a relação entre tempo e o volume de shampoo. Então aqui eu posso ler que em 20 dias elas utilizaram 3 frascos desse shampoo, ou seja, 3 vezes o volume de um frasco de shampoo. Aqui eu já poderia pensar que se em 20 dias elas gastaram 3 frascos de shampoo, para gastar aqui um determinado volume em 60 dias, eu precisaria multiplicar aqui o denominador por 3, isso aqui ia dar 60. Só que se eu multiplico por um número no denominador, eu preciso multiplicar pelo mesmo número que no numerador, para que eu tenha uma fração equivalente. 3 vezes 3, 9. Então, eu posso ler agora que em 60 dias elas gastam juntas 9 frascos de shampoo. Só que aqui eu fiz uma interpretação desse resultado. Se nós continuássemos a fazer as operações aqui, e aqui eu posso multiplicar cruzado, eu teria que 3t é igual a 20, ou que t é igual a 20 sobre 3. E aqui seria aproximadamente 6,7 dias. Esses 6,7 dias é o tempo que elas utilizam juntas para gastar um frasco de shampoo, ou é o tempo que elas usam juntas para gastar 3 frascos de shampoo? Se vocês responderam 1, a resposta está correta. Por quê? Desde o início da minha relação aqui, esse t representa o tempo necessário para gastar um volume, ou seja, um frasco desse shampoo. Então, quando eu acho o t aqui no final, eu estou achando o tempo relativo a um frasco de shampoo. Como eu estou fazendo aqui o tempo que elas gastam juntas, então eu posso afirmar que aqui representa o tempo que elas gastam juntas para usar um frasco de shampoo. Se vocês fizerem 6,7 dias vezes 8 frascos, vocês vão chegar em aproximadamente 54 dias. Só que nós estamos procurando 60 dias. Então, se vocês multiplicam esse mesmo 6,7 dias por 9, vocês vão chegar em aproximadamente 60 dias, que é o número de dias que nós estamos procurando. Ou seja, para essa quantidade de dias, elas precisam de pelo menos 9 frascos de shampoo. Então, essa segunda forma aqui é um outro jeito de pensar nessa questão. Percebam que aqui nós utilizamos alguns conceitos mais aprofundados do que nós fizemos quando nós utilizamos aqui a resposta direta. Esse aprofundamento ele está mais relacionado ao conceitual, ou seja, quais são os conceitos que estão por trás desse desenvolvimento direto que nós fizemos na primeira forma.